Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Fala aí, meus considerados. Estamos de volta aí no canal mais pobre do YouTube, com o pobre maior, falando com esse bando de pobre aí. E nós vamos continuar aqui no nosso estudo na temática do direito processual civil aprofundado, belezinha? Bom, deixa eu ver aqui onde nós paramos. A igualdade, tá. Vamos seguir aqui, vamos falar agora sobre o duplo grau de jurisdição. Nós já falamos lá em cima. Nós vamos falar um pouco mais aqui de forma mais objetiva, tá bom? O duplo grau de jurisdição, o pessoal fala que é direito consagrado na Constituição. A bem da verdade, não há na Constituição Federal o direito ao duplo grau de jurisdição. Mas, por todo os princípios e as regras inerentes na Constituição, a gente entende se tratar de direito fundamental, também previsto na Constituição de forma genérica. Não está escrito que tem duplo grau de jurisdição, tá? Mas o que acontece? Pela própria estrutura da organização judiciária, das competências para recursos, das competências originárias, muitas delas estão na Constituição. Então foram criados vários órgãos de justiça, né? O Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar crime do presidente da República, o STJ para isso, o Tribunal de Justiça para aquilo, tem o Tribunal de Justiça para julgar o governador do estado. Enfim, então é essa presunção de que há um direito ao duplo grau de jurisdição, tá? Bom, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Sempre você tem o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição não está expresso na CF, ok? Porém, pela própria organização judiciária e aplicação dos recursos no CPC, há o duplo grau de jurisdição como direito fundamental processual, ok? Então, pessoal, esse duplo grau de jurisdição que falamos aqui, ele é absoluto? Você tem sempre direito ao duplo grau de jurisdição? Não é duplo grau por vezes. Por vezes, sempre você tem direito ao recurso, você tem direito a ser revisitada aquela decisão, referendada por um colegiado e tal. Mas em alguns casos, não é um outro grau, né? Tem essa divisão organizacional da justiça, que, por exemplo, a lei dos juizados especiais julga processos de menor complexidade, tá? Com as causas de baixo valor econômico e tal. E, inclusive, processos podem correr normalmente sem a presença de advogado, né? Respeitando-se o limite de 40 salários mínimos. Deixa eu aumentar um pouco essa apresentação aqui. Ou melhor dizendo, respeitar o limite de 40 salários mínimos com advogado, né? Não pode, no juizado especial, pode ser alvo... rapaz, fugiu a organização da palavra aqui. No juizado especial, as causas podem ser objeto de análise pelo juizado especial até 40 salários mínimos com o advogado e 20 salários mínimos sem o advogado, né, que é o jus postulante. Mas isso aí a gente vê mais adiante. Bom, sim, o que eu dizia? Quando você perde um processo no juizado especial, você ainda tem direito a recurso, tá certo? Só que não é por um duplo grau, não é um outro grau, não vai ao Tribunal de Justiça, certo? Ele vai para uma turma recursal regional. Essa turma recursal normalmente é composta por 3 juízes da região mesmo, da cidade onde você mora, e eles se revezam para julgar lá no tribunal, na turma recursal. Então, um dia está um juiz dessa cidade, um dia está da outra, um dia está de lá, outro dia de cá. Então, sempre tem esses juízes, esse rodízio de juízes, né? E é um recurso atípico, tanto que não tem nome. Ele não é chamado de apelação, nem de agravo, tá? É um recurso inominado para a turma recursal. E aí, esse colegiado de juízes de primeira instância fazem, às vezes, de desembargadores, entre aspas, e julgam os processos originários do juizado especial. E cá entre nós, é uma tremenda de uma furada, né? Muito melhor você entrar na justiça comum, porque é muito difícil um juizado especial
você ter sucesso em análise recursal, em pedido recursal, porque, como já havia dito, são os mesmos juízes, são amigos, são vizinhos, e um dia tá eu, um dia tá o outro, um dia tá aquele, aí vai revezando, e acho que por vezes fica um certo constrangimento, não vou reformar a decisão do meu colega, que amanhã ele tá aqui, ele vai julgar a minha, né? Então fica assim, né? E há outras situações também. Você tem ações que é competência originária do STF. Tem uns casos específicos lá na Constituição, tá? Que envolvem, por exemplo, o presidente da República. Do presidente da República, aí tem que ser originário do STF, tem que julgar lá. Aí vai para onde? Não tem outro grau. Não tem outro grau para ir. Mas ainda há recursos. Então, eventualmente, uma decisão monocrática, aí você pede uma decisão do plenário, que também é muito difícil, né? Ou você embarga de declaração, você faz um agravo regimental, tá? Vou fazer um habeas corpus direto no STF. Ok. Nós estamos falando em matéria de habeas corpus, mas só de exemplo, né? Aqui é CPC. E aí, o relator nega o recurso, você pode agravar, você pode fazer um agravo regimental para que a turma julgue, né? A turma julgando não cabe mais recurso para o plenário. Deveria, mas não cabe. Então, não é sempre que existe o duplo grau. Existe o direito de revisitar a decisão por um colegiado, né? Assim, não é um outro grau. São outras pessoas, sabe? É nesse sentido. Bom, falando do duplo grau de jurisdição, agora nós vamos falar um pouquinho aqui do princípio do juiz natural. Pessoal, é outro princípio ligado à ampla defesa, contraditório, à imparcialidade. Porque se você já entra num processo com um juiz escolhido ou para te beneficiar ou para te prejudicar, não tem uma regularidade, não tem boa-fé objetiva no processo. Você já entra sabendo o resultado da demanda. Tá certo? Então, um cara que não gosta de você entra toda vez com o processo. Coincidentemente, acontece muito, o processo cai na mão do juiz que não gosta de você. Suponhamos, uma suposição, viu, gente? Não tô falando que isso acontece, não. Suponhamos que o juiz deixe lá programado o sistema eletrônico ou deixe determinado para que serventuários da justiça sempre distribuam seus processos para ele. E aí, neguinho? Aí você se lasca, né? Porque ele não gosta de você. Então é preciso ter uma naturalidade, um acaso na escolha do juiz. E muitos, mas muitos lugares do Brasil há um completo desrespeito ao juízo natural, porque não há distribuição do processo. O que é o certo? Ter vários juízes, no mínimo 2. Você entra com o processo. Há um sorteio que ninguém sabe como funciona, mas é um sorteio eletrônico lá que o sistema, teoricamente, deveria ser: joga um processo para a vara 1, processo para a vara 2, processo para a vara 1, vara 2, vara 1, vara... Mas não é bem assim, não. Às vezes você pode ficar o dia inteiro jogando processo lá para ver se cai só numa vara, sabe? Não sei não. Então, faz a distribuição. Agora, nas cidades de interior aí só tem um juiz para tudo. O cara é juiz criminal, é juiz de família, é juiz de infância e juventude, é juiz de tudo quanto... É só ele, só tem ele lá. Então, tudo que você entrar, você não tem garantia alguma da naturalidade ali, da imparcialidade, muitas vezes, tá? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada na nossa legislação marota. Isso aqui eu acho que é o CPC. Vamos lá na Constituição Federal. Estamos com saudade da amada CF. E vamos no artigo 5º. Deixa eu ver qual que é o inciso. Aqui, ó. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui nós trazemos as regras de competência, legal, porque senão você pode ser condenado por uma autoridade incompetente e isso gerar um transtorno absurdo, tá? E quando falamos de competência, não é da capacidade técnica do magistrado, é que ele é, de fato, o juiz específico com atribuições para analisar o seu caso, tá certo? Então você, eventualmente o juiz, em relação à competência técnica, ele é extremamente competente, é muito melhor do que um juiz, um ministro do STF, tá? Um desembargador, tal, mas um juizinho de interior, e ele é excelente em tudo que ele faz. Nós não estamos falando dessa competência técnica, estamos falando da competência para julgar, da atribuição que lhe foi dada pela lei, pelo concurso que ele prestou, pela organização judiciária, tá? Aqui, outro artigo da Constituição importante, nós podemos dar uma olhada. Aliás, o artigo é o mesmo, né? O artigo 5º, ó. É reconhecida a instituição do júri... não era isso que eu queria falar, não, hein? Vamos dar uma olhada aqui se eu acho o inciso. Fala da plenitude de defesa do júri, né? Eu acho que era isso mesmo que eu ia falar sobre a competência. Então, por exemplo, a título de exemplo, que nós vamos deixando de anotar e nós vamos
moscando aqui, tá? Ó, juiz natural, juiz com atribuições para julgar a causa, ok? Artigo 5º, meu Deus do céu, artigo 5º, inciso 3, isso, tá. Bom, da CF. Aí eu deixei de exemplo, né? Por exemplo, a competência. É reconhecida a instituição do júri e tal, cadê, ó? Ó, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do tribunal do júri. Por que eu tô falando sobre isso aqui? Isso é uma regra básica de competência. Você não pode mandar um juiz togado, um desembargador, um ministro, julgar um crime. Você matou alguém e tal, e aí você vai responder, o juiz vai olhar para sua cara e vai te condenar? Não. A Constituição fala que você tem que ser julgado pelos seus pares. Então, a sociedade tem que decidir se você agir em legítima defesa, forte emoção, se é justificável o seu assassinato, tá? Além da Constituição Federal, nós temos aqui ainda organizações infraconstitucionais da própria legislação, como o CPC, a Lei de Mandado de Segurança, dentre muitas outras aí, que trazem atribuições, competências específicas de quem deve julgar. Quem deve julgar um ato via mandado de segurança do governador, do prefeito, do promotor de justiça, vai ao Tribunal de Justiça, entendeu? Então, o juiz, nós esperamos que ele seja competente, ele tem que ter a competência legal para julgar o feito, ele tem que ser imparcial, ele tem que... imparcial no sentido de não só do sorteio, mas que ele não tenha interesse na causa. Ele não pode ser beneficiado ou prejudicado por aquela causa. Ele não pode ter um caso semelhante na família. Então, veja bem, deixa eu ver como é que a gente faz. Eu sempre estou querendo dar exemplo de penal, nós estamos falando de civil, mas vamos tentar voltar para o convênio médico. Exemplo, a indenização, você está entrando com a indenização em razão de uma negligência médica, onde a mãe do autor faleceu por negligência médica. Mas o juiz já perdeu uma mãe pelo mesmo convênio, um parente pelo mesmo convênio. Você acha que ele vai ser imparcial? Não, ele vai botar, né? Vai arregaçar com o convênio. Então essa imparcialidade tem que ser nesse sentido para não te prejudicar e também não te favorecer. Você não pode escolher o juiz, né? Uma pipoca aqui, vocês desculpem. Por isso, pessoal, que é proibida a escolha do juiz. Quando você, por exemplo, distribui uma ação numa cidade, a mesma causa, as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Ela tem essa identidade. Essa causa você distribuiu. Você pediu um liminar e tal, você percebeu que o juiz negou. Aí você desiste do processo. Peça extinção sem resolução do mérito. Aí você distribui de novo. Quem sabe cai naquele juiz que você gosta e que você sabe que ele é a favor. Você já viu os julgados? Não, aquele juiz é a favor dessa causa, o outro é contra. Aí você vai, sai e entra de novo. Aí você está escolhendo o juiz. Você está burlando o sistema. Então, o que vai acontecer? Fica o juiz pré-evento. O que é o juiz pré-evento? Você vai entrar de novo, vai cair no mesmo juiz. Já para não ter essa maledicência, essa safadeza, tá bom? Também é proibido a criação de tribunal de exceção. Tá aqui, ó. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ó, vou até copiar ele inteiro aqui, ó. Artigo 5º, tá bom? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. No inciso 37, não haverá tribunal de exceção. O que é tribunal de exceção? Um tribunal criado para você. Ah, você é tão importante, nós vamos criar um tribunal para você aqui. Aqueles rolos da Lava Jato lá, já vimos que não tinha parcialidade do juiz, certo? Pessoal, sem negócio de política e tal, nós não estamos... Daqui a pouco, não, tá falando bem do Lula, não vou ficar aqui no canal, não. Não tem esse negócio, não. Nós estamos falando de direito. E você que é um cara inteligente, uma mulher inteligente, vocês entendem que nós estamos falando de direito. Tava errado, tá bom? O juiz não pode te prejudicar em conluio com a outra parte. E quem que era a outra parte no caso lá? Era o Ministério Público. Ele não podia ser amiguinho do Ministério Público e orientar as partes. A lei proíbe. É vedado ao juiz orientar as partes. Ele não pode dar dica. Ele não pode manipular. E há provas robustas que o Moro ligar e falar, não, vou tira essa promotora aí do caso porque ela não sabe interrogar direito, não. Ela é meio fraca. Você vai pedir a prisão preventiva em tal dia, tal hora, que aí eu concedo. Você vem e me fala aqui. Rapaz, era o cúmulo do promotor mandar pro juiz uma petição. O que você acha aí, doutor? Ele editava, mandava de volta. Não, assim ficou melhor. Faz assim. Parece justo? E se fosse com você? Vamos esquecer quem é o réu, quem é o caso, corrupção, caramba. Vamos pensar em você. A gente tem que se pôr no lugar do próximo. Isso chama alteridade, tá? Por que a gente não pode aplaudir um juiz como o Moro? Porque amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, tá bom? Então, se coloque no lugar. Não vamos falar de área criminal, não. Vamos falar coisa civil, normal, tá bom? Vamos supor que você é dono de uma casa
que vale R$1 milhão. Alguém entra com uso capião para tomar a sua casa. Dando exemplo do processo civil, tá? O juiz, querendo te ferrar, às vezes, ou porque não gosta de você, ou porque ele queria comprar a sua casa mais barata, ele chega pro autor e fala assim, não, você tá errado essa ação aí, você vai ter que pedir assim, 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 faz assim, assim, que eu vou conceder. Aí você tá lá se matando, advogado, gastando defesa, você fala, não, gente, eu não posso perder minha casa, a única coisa que eu tenho, esse povo tá doido, uso capião, minha casa tava lá. Aí você vai, se lasca, perde a casa, você ia gostar? Aí lá na frente você descobre, mas o juiz combinou. Olha lá, o juiz comprou aquela casa. Minha casa valia 1 milhão, o juiz comprou por 300 mil depois, entendeu? Por aí. Então, por isso que não podemos permitir esse negócio. E o tribunal de exceção seria a criação do próprio tribunal. Esse político ele é muito importante. Vamos criar um tribunal para julgar ele, né? Um tribunal de Nuremberg para julgar o povo da guerra, que fez crime de guerra. O tribunal de Haia, não sei o quê. São tribunais penais internacionais aí, costumam julgar coisas do passado e tal. Mas você não pode, em território nacional, providenciar a criação de um tribunal específico para julgar uma causa ou uma pessoa. Então, há umas limitações para que não haja esse tipo de ilegalidade, né? Há casos, por exemplo, de reserva de plenário. O que é a reserva de plenário? Tá aqui no 97. O que quer dizer isso aqui? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Então, isso é uma reserva de plenário. Essa atribuição, por exemplo, diz que para declarar inconstitucional e perder a validade total um ato como uma lei, um decreto do poder público, o tribunal tem que julgar por maioria absoluta, então não pode um cara, mas ainda há o controle concentrado de constitucionalidade, tá bom? Então, há umas limitações para que não haja esse tipo de ilegalidade, né? Há casos, por exemplo, de reserva de plenário. O que é a reserva de plenário? Tá aqui no 97. O que quer dizer isso aqui? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Então, isso é uma reserva de plenário. Essa atribuição, por exemplo, diz que para declarar inconstitucional e perder a validade total um ato como uma lei, um decreto do poder público, o tribunal tem que julgar por maioria absoluta, então não pode um cara, mas ainda há o controle concentrado de constitucionalidade, tá bom? O controle concentrado de constitucionalidade continua existindo normalmente, mas com o plenário, a turma. O STF vai julgar a inconstitucionalidade de tal lei. Então, ali é o controle concentrado, é um órgão que julga a lei toda e acaba com ela ali. Mas, mesmo que para isso precise de um colegiado, de uma maioria absoluta dos membros do tribunal, o próprio magistrado pode fazer um controle difuso de constitucionalidade. O concentrado é porque é concentrado ali, quem é o órgão só, é um tribunal ali e tal. E o controle difuso são vários operadores de direito que, espalhados pelo Brasil, que já fazem o controle. Eu não vou negar a aplicabilidade dessa lei municipal, o juiz vai falar. Que para mim essa lei é inconstitucional, ela é incompatível com o artigo tal. Aí o juiz faz esse controle, às vezes confunde um pouco, porque é um controle difuso, que ele faz, espalhado, não é... O controle não é concentrado, mas a decisão é concentrada só para as partes, ela vigora entre as partes. Então, você entrou com um processo contra o município e tal, em razão de uma lei, não, tá certo o juiz vai falar. Essa lei é inconstitucional, mas vale para você e para o município, que estão na lide. Não vai atingir um terceiro que não teve participação, não demonstrou interesse, não exerceu o contraditório. Agora, quando a lei inteira é declarada inconstitucional, aí precisa de um controle concentrado lá em cima, aí serve para todos, né? Erga omnes. Então, pessoal, vamos continuando aqui, falando ainda da competência, tá? Princípio de juiz natural, né? Competência. Competência é uma espécie do gênero juiz natural, tá? Vamos ter que analisar o porquê. Quais são o que torna ele natural? A competência, quando violada, enseja nulidade, em regra, tá certo? Por que em regra? Porque tem competência, pessoal, fundada no valor, fundada no território, que ela é uma competência relativa, ela não é absoluta. Competência absoluta não tem discussão.
O juiz totalmente errado julgou. Não. O que o juiz de Cabrobró julgou um processo de competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Ué, é nulo de pleno direito. E essa nulidade pode ser alegada a qualquer tempo, eternamente. Não existe negócio de trânsito em julgado, de direito adquirido. Caramba, tá tudo errado, tá errado. Entendeu? Perde-se completamente a validade do ato. Agora, quando é uma coisa... uma violação da competência em razão do território ou do valor, o juiz já não alega de ofício. O juiz, ele não pode, além de alegar de ofício, ele não pode reconhecer isso depois do prazo, porque tem prazo. Qual que é o prazo? Não tem que ser alegada essa incompetência, incompetência relativa, ela tem que ser alegada até a contestação. Então, tem que ser em sede de preliminar de contestação. Não, o cara te processa, você mete opa, excelência, é incompetente, porque, vamos fazer um exemplo, área de direito civil. Você fez um contrato com a loja que você comprou um celular, né? Mas aí vai ficar invertido, não dá certo esse exemplo, não. Deixa eu ver como é que eu faço. Existe uma competência em razão do território, porque vocês combinaram em contrato algum negócio que você fez, você combinou em contrato, que em caso de problema, o juiz que julgaria é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Seria o foro competente. Aí você mudou de cidade e tal, e você entra lá no interiorzão do Piauí. O juiz vai deixar quieto. A outra parte pode falar em contestação. Excelência, há uma incapacidade, há uma incompetência do julgamento feito no Piauí, porque há uma convenção onde qualquer entrevero que surgisse do contrato deveria ser julgado em Belo Horizonte. Aí o juiz, extingue ali, entendeu? Agora, se você esquece, passa batido, aquele juiz que era incompetente, ele torna-se competente, porque você aceitou a competência dele, tá? Oh, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Deu uma engasgada aqui com o negócio da pipoca. Pessoal, vamos falar aqui agora da coisa julgada, então, tá? Coisa julgada. O que é a coisa julgada? É quando foi julgado. Ficou idiota essa frase, né? Coisa julgada é quando houve o trânsito em julgado. Não é só julgar, né? Foi julgado, julgou em primeira instância, não é chamar de coisa julgada. Ou julgado, não cabe mais recurso, no caso. Não cabe mais recursos da decisão. Pois bem, não cabe mais recursos, houve a coisa julgada, tá? Pois bem, mas a coisa julgada, ela pode ser material ou formal. São diferentes. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Material ou formal. Certo? A coisa julgada material, houve análise de mérito. Ou melhor dizendo, o direito é meio confuso. Tecnicamente falando, houve análise de mérito, mas realmente falando, nem sempre, tá certo? Porque, por exemplo, a lei fala, CPC fala, é feito o julgamento com mérito, extinção do feito com julgamento de mérito, quando homologada a transação. Então, você apresenta um acordo judicial ou extrajudicial e fala, requer homologação em juízo. Essa homologação, o juiz... Na realidade, ele não analisou o mérito, ele nem leu qual que é o direito de cada um, se você está errado, se o outro está certo, ele não analisou, na verdade. Mas o julgamento é com base em análise de mérito. Mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que não pode mais ser discutido. Aquele caso não pode ser mais discutido, né? Houve uma consequência que é a indiscutibilidade e a imutabilidade do decisum. Você não pode mais mudar aqui, tá? Transitou em julgado, acabou. Agora, quando transita em julgado uma decisão que fez coisa julgada apenas formal, o que é a coisa julgada formal? Ela é sem análise de mérito. Sem análise de mérito, tá certo? Por ser sem análise de mérito, dessa vez ele não analisou nem mérito nenhum e também não teve acordo homologado, não teve nada. E qual que é a consequência? Pode ser intentada nova ação. Por exemplo, quando que é uma discussão sem análise de mérito? Quando há desistência da parte, né? Entre outras situações. Eu desisti, entendeu? Então desistiu, tá bom? A coisa julgada, acho que tá lá, vamos fazer uma breve anotação, de novo, no artigo 5º, que é o nosso artigo dos direitos fundamentais, em cláusula pétrea, pessoal. Artigo 5º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Onde que eu anotei aqui, né? Artigo 5º. Qual que é o inciso? 36. Artigo 36, tá? Tribunal de Exceção, mesma coisa ali, nós já falamos, né? E esse mesmo princípio é consagrado no CPC. O CPC está no 502. Quer ver?
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, acabou. É isso aqui, tá? É a indiscutibilidade e a imutabilidade. Então, disso tudo aqui, extrai-se o princípio da definitividade ou da coisa julgada. O princípio da coisa julgada ou da definitividade. Eu falei isso aqui em outra aula, vocês prestem atenção, hein? Cada um chama de um jeito esse negócio aqui. O importante é você entender do que estamos falando, para você não errar depois numa prova quando te perguntar, tá? Coisa julgada material, formal. Aí devemos falar do alcance disso aqui, né? Ó, o alcance da decisão, coisa julgada. Ele é subjetivo. Ó, o alcance da decisão é subjetivo, né? Por quê? Porque atinge as partes apenas. Um trânsito julgado é igual falamos lá em cima. Ele nós não estamos falando daquela decisão que declara nula ou inconstitucional uma lei inteira. Quando de decisões entre duas pessoas ou mais, né? Quando ele consórcio, que em juízo se enfrentam, acabou o processo, atinge as duas partes do processo. Não pode ter terceiro. Você não pode chegar lá, por exemplo, e falar assim: eu vou falar um negócio aqui, meu caso é igualzinho do seu Mané, já transitou em julgado a decisão dele, serve para mim também. Não serve não, tá? Então não atinge terceiros, né? E tem um alcance objetivo, que é o dispositivo da decisão, é a fundamentação da própria decisão, certo? Objetivo, dispositivo da decisão. Bom, ainda que haja o trânsito em julgado, em alguns casos, nem sempre a coisa é imutável. Há exceções. Quais são as exceções? Tem um monte de exceção, hein? Por exemplo, ação rescisória. Ok. A ação rescisória justamente serve para atacar o trânsito em julgado, decisões que já transitam em julgado. Você vai apresentar prova nova, entendeu? Você vai reabrir, demonstrar que houve impedimento do julgador, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa muito grave, e vai rescindir uma decisão, tá? A falsidade documental no processo, né? São provas novas que apareceram. Deixa eu ver outro exemplo. Tá. Impugnação ao cumprimento de sentença. Por exemplo, você ganha uma ação contra o convênio médico. Eu não gosto de convênio médico, não. Você já perceberam isso? Você ganha uma ação contra o convênio médico por eles não terem te dado uma cirurgia e você tem que receber do convênio médico 30 mil reais, né? Ok. Você ganhou, você entrou com a ação de danos morais, por exemplo, você transitou em julgado essa ação e aí você nem inicia o processo sozinho, você tem que pedir a fase de início de cumprimento de sentença, tá? Aí nós vamos fazer o cumprimento de sentença. Na hora que for fazer o cumprimento de sentença, não é só ir lá cumprir também não. Você vai pedir o cumprimento, a parte pode ir lá ainda e apresentar impugnação. A palhaçada é só para os outros não pagar, né? Ao cumprimento de sentença. Nessa aí eles vão alegar o valor tá excessivo, tá errado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, em alguns casos, é possível revisitar decisões transitadas de julgado, tá? Vamos ao um outro princípio. Qual outro que a gente vai falar por último? Assistência jurídica. Assistência jurídica é um outro muito importante. Jurídica. Faltou. Amado chapeuzinho circunflexo. Meu Deus do céu, meu mouse parece que não está funcionando. Voltou. Amado mouse, você está morrendo. Acabou a pilha do meu mouse. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho uma pilha na gaveta. E a gente continua já. Tá bom aí, meu povo. Nem vou pausar o vídeo para vocês acompanharem aí o sofrimento do pobre. E vamos trocar uma pilha aqui. Meu mouse está revoltado, não quer mais trabalhar. Agora vai ficar um mouse vida louca. Ó, bonitão, hein? Vamos lá. Assistência jurídica. O que nós temos para falar da assistência jurídica? O que é assistência jurídica? Não sei se eu ponho assim. Lá na Constituição Federal, artigo 5º, também porque todos... Vocês estão percebendo que a imensa maioria dos nossos dispositivos, nós estamos falando aqui, o nosso capítulo é justamente de direitos fundamentais processuais, né? Estão no artigo 5º, cláusula pétrea, tá bom? Ó, artigo 5º, 70 e quanto? 73?
74, ó. O Estado prestará assistência jurídica integral. Ó, isso aqui nós vamos ter que falar um pouco mais, porque isso aqui é bem polêmico. Assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá bom? Pois bem, o que acontece? Na Constituição Federal fala que você precisa comprovar assistência jurídica gratuita para ter direito. Não, você precisa provar hipossuficiência para ter direito à assistência jurídica gratuita. Tem que provar que você é pobre, que você é um lascado, tá bom? Mas lá no CPC, o que traz o nosso querido CPC? Artigo 98, diz aqui, ó. A pessoa natural jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. O que a gratuidade compreende? Olha o tanto de trem aqui, ó. Não fala nada de comprovar. Só fala que se você não tiver direito, se você não tiver dinheiro, você ter, ó, taxas ou custos judiciais, selo postal, despesa com publicação na imprensa oficial, a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. As despesas com a realização de exame de código genético DNA e de outros considerados essenciais. Os honorários do advogado do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais. Os emolumentos devidos para cartório, esses negócios tudo aqui. Ó, deixa eu ver o que é mais importante. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, tá? Não afasta sim. Ele está dizendo aqui que não afasta porque você, teoricamente, você é condenado a pagar. Você perdeu a causa. Você tem gratuidade da justiça. Você tem que pagar o honorário advocatício e despesa do processo. Só que são inexigíveis por 5 anos. Eles não podem cobrar isso por 5 anos. E não quer dizer que depois de 5 anos eles podem cobrar também não. Quer dizer o seguinte, por 5 anos eles não poderão te cobrar, a menos que durante esse prazo perceba-se mudança substancial no seu patrimônio, na sua qualidade de vida, no seu poder aquisitivo. Tá? O credor deve demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência e te pedir para pagar. Que é muito difícil, tá? Depois de 5 anos acabou, nem que você ganhe na Mega Sena, não paga mais, tá bom? Pode parcelar, tal, e toda essa palhaçada aqui. Ó, o pedido de gratuidade de justiça, como que deve ser feito? Vou até anotar aqui, ó. Artigo 98, você compreende a gratuidade de justiça. Artigo 99 CPC, ele vai trazer aqui, ó. Como que deve ser feito? Pode ser feito na peça inicial, na contestação, na petição, qualquer momento lá que der um problema. Superveniente, na primeira manifestação na parte do processo. Tá? O juiz pode indeferir se houver nos autos elementos. O juiz somente poderá indeferir. Isso aqui é muito importante. É o segundo. Parágrafo segundo. Ó. Cadê o negócio? Não colocou não o parágrafo? O juiz somente poderá... Não vai entrar nesse parágrafo? Entrou. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo ainda antes de indeferir o pedido determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos. Pessoal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, ela presume verdadeira. O cara não pode pedir novas provas. Se houver no processo, nos autos, alguma coisa que evidencie o contrário, ele pode pedir. Então, a declaração sua presume verdadeira, ok? Eu declaro que não possuo condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da minha família, sob as penas da lei. Ok, presume verdadeira. Mas o processo que você entrou contra a Mercedes-Benz, ou querendo saber de uma loja que você comprou um Bentley, que vale R$1,5 milhão, e você está meio revoltado com isso aí, ó, R$1,5 milhão, o meu carro, e deu um problema no motor, eu quero outro. Está querendo gratuidade de justiça? A gratuidade de justiça é barato, normalmente, tá? As taxinhas judiciárias é 200, 300, R$500, tá? De início para ingressar, né? Essa sai um pouco mais cara porque é em razão do valor, tá? Até 30 mil é R$500, até 50 mil depende do estado, que são as taxas, as custas. Aí o juiz viu que está meio errado, aí ele pode sim pedir. Mas o que tem acontecido na prática, pessoal? Infelizmente nesse país nosso, é o juiz negar sempre. Há uma orientação do Tribunal de Justiça que é para ele
ficar de olho em quem está pedindo gratuidade. Mas aí o que ele está fazendo? Comprova-se a gratuidade de justiça. Aqui tem direito à gratuidade de justiça. O juiz não tem que acreditar na sua declaração. Ele coloca desse jeito. A lei é clara, presume verdadeira, mas ele fala assim, o juiz não é obrigado a acreditar na sua declaração e você precisa comprovar, porque a Constituição Federal fala, é assegurada assistência jurídica àqueles que comprovarem hipossuficiência de recurso. Mas o que está errado nisso aqui, pessoal? Olha a diferença, ó. Na Constituição, assistência jurídica. No CPC, gratuidade de justiça. Parece a mesma coisa, mas não é. E o juiz sabe disso, mas está fazendo de besta. A assistência jurídica prevista na Constituição ela é uma assistência muito ampla, inclusive que te dê direito de ser defendido pela Defensoria Pública, de ter um advogado dativo. É isso aí que serve a gratuidade de justiça, né? Agora, isso aí que serve a assistência jurídica da Constituição. Agora, a gratuidade de justiça, a priori, é mais os custos do processo. Porque a maioria desses casos você entra com um advogado privado, um advogado particular. Você tem condição de pagar o advogado, ou quando não tem, você combina com o advogado, aquela advocacia por êxito. Se ganhar, ele ganha uma parte, senão perde todo mundo, né? Então, nesse sentido, você também não é obrigado a querer tudo. Aqui, ó, 98. Compreende-se aqui tudo, mas você não precisa, por exemplo, de alguma coisa do advogado. Você pode bancar, tal, né? Mas aqui, ó, essas coisas que vem dizendo aqui que compreende, essa gratuidade, não é oferecimento de advogado. Os honorários, por exemplo, aqui, ó, quando fala de honorário de advogado, quando fala, é do advogado da outra parte, geralmente, do perito, remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentar a versão em português do documento em língua estrangeira, custo com elaboração de memória de cálculo, é um contador, aí o depósito previsto, aquele depósito para recurso, você tem que fazer uma parte antecipada das condenações, os emolumentos devidos aos cartórios, você tem que ir no cartório, fazer um monte de trem, registro, averbação, certidão de nascimento, não sei o que, casa. Quando você tem gratuidade de justiça, te afasta disso aí, você não precisa, você tem direito a tudo isso aqui sem pagar nada. Então, as custas processuais. Quais são as custas processuais que a gratuidade de justiça te dá? Ó, as custas processuais compreende os custos da justiça. As taxas da justiça, é o próprio dinheiro que você vai pagar para a justiça. Esse dinheiro vai ficar lá, no Tribunal de Justiça mesmo, tá? Agora, as despesas processuais, despesa é diferente de custo. A despesa é o gasto, em geral, que você tem aqui, ó, realização de DNA, é o gasto que você traz. Deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. Ó, despesa, aliás, vamos falar de novo das custas, é a taxa. É criada por lei. Até tanto salário mínimo, você vai pagar tantos reais por taxa, é um negócio fixo. Agora as despesas, ela é variável porque depende do custo do próprio processo, do que se precisa no processo, tá? Então você precisa de pagar isso aqui, ó, exame genético, você precisa pagar a perícia, vou pagar o tradutor, eu vou pagar um psicólogo para fazer uma perícia, vou pagar um engenheiro de segurança do trabalho, tradutores. Então as despesas os gastos do processo com os auxiliares da justiça, né? O teu laboratório está auxiliando a justiça e tal. Não pertence, esse dinheiro aqui vai direto para as pessoas. Você vai pegar qualquer despesa que teve. É despesa do perito, tá? Despesa do perito. Então você vai pagar o perito. Você vai lá no dia e paga. Quanto que a perícia do cara é R$ 1.500, você vai lá e já paga. Quando você tem a gratuidade de justiça, você não paga. Ainda temos os honorários. Aí esses honorários de advogados. Não é que você não vai pagar o seu advogado. Seu honorário de advogado, quando você perde, não tem que pagar honorários. A parte contrária, por inexigibilidade por 5 anos, ok? Se no meio do caminho conseguir provar que você tem que pagar, você está lascado, você tem que pagar, viu? Você tem condição de pagar e você vai pagar. Então, no fim, é isso aí, honorário de advogado. Tô com fome, pessoal, e tô aqui disfarçando aqui, né, na pipoca, vocês não reparam, não. Bom, já o princípio da assistência judiciária integral, você precisa da comprovação, seria para o Estado bancar, inclusive, um advogado para te defender, uma defensoria pública. É integral, é tudo, entendeu? O próprio artigo da Defensoria Pública, da CF, ele fala, não, aqui é o CPC, ó,
A Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo. Aí tá aqui, ó, do inciso, mesmo inciso que a gente falou lá, ó, 54 do artigo 5º da CF. Então, é isso aí que compreende a taxa judiciária, tá? Tem que comprovar para ter direito a essas coisas, tá? Senão você não vai conseguir nada, certo? Então, o artigo 74 fala isso, o inciso 74 fala isso, né? Do artigo 5º. Nós até marcamos ele aqui, né? Aqui, ó, assistência jurídica, tá? Então, não tem discussão. O inciso 74 do artigo 5º é claro nesse sentido. Você tem que comprovar para você ter o apoio da defensoria, esse tipo de coisa toda. Aí o juiz vai e bagunça e fala que você tem que pagar tudo, que você tem que comprovar tudo, até para você não pagar a taxinha judiciária lá, tá? Bom, para finalizar as aulas dos princípios fundamentais do processo civil, nós vamos falar por último aqui do princípio da igualdade. Se esse negócio funcionar, tá certo? Princípio da igualdade. Agora deve estar acabando a pilha do teclado, tá vendo? Princípio da igualdade e segurança jurídica. Princípio da igualdade e segurança jurídica, tá? Ó, voltamos aqui na nossa amada Constituição Federal, também no artigo 5º, porque nós gostamos muito do artigo 5º, e ele vai falar isso aqui. Logo no caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de sexo, de raça, de político, de cor, de tudo é trem que tá escrito lá, tá bom? Então, ó, princípio da igualdade e segurança jurídica, artigo 5º, tá no caput, a cabeça do artigo. Como eu gosto das normas da BNT, o caput é um termo aqui que a gente vai colocar em itálico. Mas é enjoado. Bom, da CF, né? Já no CPC, nós vamos encontrar essa previsão no 900 e alguma cacetada. 926. Por quê? Parece que não, mas é isso, 926, que nós vamos falar, que traz a segurança jurídica e a igualdade. Aliás, não só isso. O princípio da igualdade também está ligado lá na paridade de armas, né? Mas isso aqui traz o princípio da igualdade no tocante à segurança jurídica, um atrelado ao outro. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ó, jurisprudência uniformizada, ok? Uniforme, né? Esse negócio de uniformizada ficou esquisito, hein, velho? Tô imaginando alguma coisa com uniforme, uma pessoa com uniforme. Bom, a jurisprudência tem que ser uniforme. Por que isso traduz o princípio da igualdade? Você acharia justo, um caso igualzinho ao seu, na mesma justiça, no mesmo tribunal de justiça, do mesmo estado seu, ser julgado diferente? Ó, no meu caso, eu tive direito ao FGTS do governo do estado. Como devendo FGTS, cobrei do estado. Prestei serviço pro estado, o estado tem que pagar, eu ganhei. Aí entra um colega meu, não, o chefe dos pobres lá ganhou o FGTS, agora vou eu. Aí ele entra, ele não ganha. Mas por quê? Não tem igualdade, tá certo? Pessoal, é bom que fique claro que tudo isso que nós estamos falando é sobre teoria. Coisa linda de se ver e ouvir, mas não são realidades, tá? Voltando ao processo penal, por exemplo. Eu tenho um cliente que foi preso com 5 quilos de cocaína. Cocaína? Maconha. 5 quilos de maconha. Tá. Em primeira instância, ele teve reconhecido o tráfico privilegiado, 1 ano e meio de cadeia, substituiu a pena. Chegou no TJ, o que fizeram com ele? Não, você não pode ter você não pode ter a redução não, porque você não é traficante eventual, porque você tinha uma balança em casa para pesar a droga. E aí, justifica? Tudo errado, porque a eventualidade não quer dizer uma balança, não. Que ele não, a redução do tráfico quer dizer que ele é um traficante eventual, que ele não vive do tráfico, ele não se dedica exclusivamente àquela atividade criminosa, tá? Aí porque ele tinha uma balança, ele era um traficante experiente, o juiz fala, o desembargador. Agora você pensa bem que situação, né? Aí fez recurso pro STJ, perdeu. Aí fez habeas corpus pro STF, tomou fé também. O STF falou assim que justifica, assim, ficar 5 anos e 5 anos, 5 anos e meio, né? E porque ele tinha uma balança. Denota especialização. Gente, é básico você mexer com droga. Você começar hoje, a primeira coisa que você tem que arrumar uma balança. Eu ficaria surpreso, inclusive coloquei isso no recurso, eu ficaria surpreso e poderia até falar que ele era muito experiente se ele pesasse e vendesse sem balança, só no olho, né?
Não, ele estava com o tablete, ele tem que picar e vender no peso, né? Isso aí não quer dizer que ele é experiente, que ele vive disso. E tanto que não vivia, ele tinha carteira assinada, trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, todo dia, tá? Então ele tinha carteira assinada e residência fixa, filho pequeno, caramba, tá? Ninguém tá falando que ele não errou, não é isso. Aí o que eu quero dizer com vocês? Beleza, tá certo fazer isso com ele? Pra mim tá tudo errado. Até porque condenaram ele em regime fechado. E a lei é clara. Essa peninha dele de 5 anos e meio tinha que ser em regime semiaberto, né? Só pode adotar um outro regime se houver algo muito específico e tal. Porque a gravidade do crime, porque ele tinha uma balança, vamos pôr ele no fechado. Um absurdo, tá? E todas as instâncias tomaram ferro. Mas na mesma semana, no STF, um outro cara caiu numa outra turma, né? Acho que era a primeira turma ou segunda turma que julgou, e a outra julgou, uma na primeira, outra na segunda, não lembro direito. Eu sei que caíram numa outra turma do STF. E aí o STF entendeu, sabe o quê? Que a quantidade de um outro cliente lá era pouca, não era suficiente para justificar regime fechado e condenação de 5 anos, não. Reduziu a pena de 5 anos e meio que ele tinha pegado, pôs para 1 ano e pouco de novo, substituiu por prestação de serviço, caramba, tá certo? E sabe quantos quilos? 300 e tantos quilos de cocaína. Então, cadê a igualdade? É bem ao contrário, o rico, com certeza é rico para ter uma quantidade dessa de cocaína, ele soltou. O STF chegou lá e falou, não, 300 tantos quilos é pouco, não é muito não, isso aí pode largar que tá bom, 300 tantos quilos é pouco. Não é suficiente para justificar a prisão. Agora, no outro caso do cliente pobre, não, 5 quilos é muita grana, 5 quilos é muita droga, 5 quilos e tinha uma balança. Então, vamos deixar ele preso lá para sempre. Então não tem essa igualdade. O que é o ideal? Todo mundo ter isso aqui, ó, uniformidade das decisões. Se você faz esse tipo de injustiça, sobra de quem? Pro advogado. O cliente fala assim, você que não sabe o que tá fazendo, porque o outro saiu, o outro é igualzinho, mesmo caso que o meu, resolveu, e eu vou ficar preso 5 anos, ele não vai nem preso. Explica. Tem jeito de explicar? Que ele deu azar de cair numa turma diferente? No mesmo tribunal? Não tem jeito, tá bom? Então, para encerrar, da igualdade jurídica, essa jurisprudência tem que ser uniforme. Então vamos falar de jurisprudência. A jurisprudência, o que é jurisprudência? É um apanhado de casos iguais ou semelhantes. Apanhado de casos iguais ou semelhantes. Mas que é aí, gente? Nossa, Deus do céu, o teclado aqui deu uma bugada, hein, rapaz? Desceu aqui agora, hein? Deu uma bugada feia aqui, pessoal, mas já estamos de volta. Vamos lá. Jurisprudência é um apanhado de casos iguais ou semelhantes, tá certo? O que mais nós vamos falar aqui? Precedentes. Sobre os precedentes, vou nem pôr precedentes, que senão fica parecendo que é tudo igual. Precedente, um só, tá? É um único julgado. Como é que eu coloco isso aqui? É um único julgado que se aplica ao seu caso, mas é não vinculado, tá? Não vinculante. Ó, ele é não vinculante, tá? E aí, nós temos aqui ainda o precedente qualificado. Esse precedente qualificado, ele já é diferente. Ele já é um julgado, também um único julgado ali, tá? Em algum procedimento com a finalidade de firmar uma tese. Precedente qualificado, é um julgado em algum procedimento. É um procedimento legal, tá? Que eles fazem, com a finalidade de firmar tese de determinado tribunal. Então, eventualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, aí ele vai fazer um procedimento para firmar uma tese de determinados casos. E aí, esse é vinculante, tá, pessoal? Esse aqui é vinculante. Todos da estrutura daquele tribunal devem seguir, ok? Então, eventualmente, todos da estrutura subordinadas àquele tribunal devem seguir. Por que eu estou alternando aqui? Porque, quando subordinado, então o Tribunal de Justiça de Goiás firmou uma tese lá em precedente qualificado. Quer dizer que todos os juízes do Estado de Goiás devem seguir. O juiz de Minas Gerais não precisa seguir, o juiz de São Paulo não tem que seguir, só os juízes subordinados àquele tribunal. Mas, quando esse precedente qualificado é tomado por um julgado de STJ, de STF, aí vem descendo, aí todo mundo tem que seguir, não é só o Estado, entendeu? E, por último, nós temos as súmulas, tudo isso aqui ainda dentro da segurança jurídica que deveria existir nesse país, tá bom? A súmula é uma jurisprudência, como é que eu falo isso aqui? Ó, a jurisprudência ela é um apanhado de casos iguais ou semelhantes.
Então, você encontra jurisprudência para tudo, contra o seu caso e também a favor, tá? Já a súmula é quando a consagração, pode ser assim, consagração de jurisprudência é vinculante. Eu não sei se eu escrevi bem, rapaz. Então, por exemplo, aqui ó, jurisprudência, você acha para sim ou para não, sempre. Só que uma súmula, ela pega um punhado de jurisprudência, ela fala, não, agora nós vamos adotar assim, ou não, assim, ou assado, tá? Então, a súmula, ela consagra um grupo de jurisprudência que já foi julgado várias vezes e torna uma súmula. Ó, a partir de agora é sumulado. A jurisprudência predominante, que é para o sim, vai ter que prevalecer, tá bom? E nisso aí, encerramos o nosso curso na parte de direitos fundamentais do processo civil e seguimos aí. Vamos dar uma pausa por um tempo na parte do processo civil, porque eu estou com outro caso aqui mais urgente e vamos ter que mudar um pouco de área por algum tempo. Mas logo a gente retoma o nosso estudo. Ficamos por aqui. Deixa o seu like, compartilhe, mande aos coleguinhas, se inscreva no canal e até mais. Tchau! Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.